Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso. Se der tempo no final, a gente louva a Deus com mais um hino. Queria que as crianças fossem para a sua salinha. Em nome de Jesus. As crianças vão para a sua sala. E os adultos ficam aqui comigo no salão maior, né? Escola da Bíblia. Hoje, queridos, nós vamos iniciar uma exposição da carta de Tiago, tá? Uma exposição bíblica da carta de Tiago. Então abra sua Bíblia lá em Tiago. A ideia é que a gente caminhe aí em cada capítulo, né, da carta de Tiago, vendo todos os pormenores, o ensino profundo que Tiago tem para nós. E como nós estamos na escola da Bíblia, as dúvidas que forem aparecendo aí no meio do estudo, os irmãos podem lançar a mão, perguntar, falar, né, compartilhar a palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Tiago capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tiago capítulo 1. Vamos ler versículo 26 e versículo 27, que são os versículos chaves dessa carta maravilhosa que é a carta de Tiago. Versículo número 26 e versículo número 27. Tiago capítulo 1. Louvado seja o Senhor Deus de nossa vida. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amém? Senhor, a tua palavra é santa. Mais uma vez nós te pedimos, Pai, rogamos-te que o Senhor aplique poderosamente ao nosso coração a tua bendita e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Tiago, epístola, carta, eram ferramentas que eram usadas nos tempos bíblicos para transmitir, né, mensagens. E os apóstolos transmitiram a mensagem de Deus de maneira muito eficaz através das cartas, através das epístolas. E essa carta aqui, queridos e amados irmãos, ela é chamada carta de Tiago. Tiago, que na nossa compreensão bíblica, né, era o irmão do Senhor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele escreve essa carta que tem um poder maravilhoso nas Escrituras para ensinar a nossa vida. Amém? Tem um poder tremendo para ensinar a nossa vida. Então é o seguinte, eu li o versículo que é o versículo chave, né? Versículo 27, aí, capítulo 1, versículo 27, é o versículo chave de toda a carta. Mas nesse primeiro momento eu preciso fazer, já que a ideia é a gente expor a carta de Tiago aqui durante as semanas subsequentes, eu preciso fazer um panorama, tá? Do que é a carta de Tiago, e aí sim, depois a gente voltar para o capítulo 1, e aí versículo por versículo a gente ia aprendendo algumas coisas que são importantes dentro dessa carta. Amém? Eu acho que esse zunido aqui é muito profundo e sem fio. Deixa eu ver se melhora o som. Vai melhorar para você. Ok, melhorou. Então, vamos lá fazer o nosso estudo panorâmico de Tiago, né? Introdução da carta de Tiago. A primeira coisa interessante da carta de Tiago a gente saber é a seguinte: o tema central da carta de Tiago, aquilo que ele quer tratar, aquilo que ele quer ensinar através da sua escrita, através da sua carta, tem a ver, como no versículo que a gente viu, versículo 27, com a religião pura
e verdadeira. Essa religião pura e verdadeira é um estilo de vida, um estilo de vivência cristã baseado na prática, tá? Então a literatura de Tiago é uma literatura de sabedoria. Ele pega muito ensino lá do Antigo Testamento, ele pega também muito ensino do Sermão do Monte de Jesus Cristo, e ele traz esses princípios de ensino. Por quê? Porque ele quer trazer para a vida da igreja que ele está escrevendo lições práticas. E as lições práticas que o apóstolo, que Tiago, melhor dizendo, traz, Tiago, irmão do Senhor, traz, é baseado na obediência a o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, uma coisa bem interessante você saber aqui no começo. Quando você vai estudar um pouco a história da igreja, você conhece um rapaz chamado Martinho Lutero. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero aí? Amém? Um grande reformador, né? E quando você estuda sobre Martinho Lutero, você descobre que Martinho Lutero escreveu, falou, né? E isso aí se tornou muito conhecido, que a carta de Tiago, essa carta que nós estamos começando a estudar, ele considerava ela como uma carta de palha, tá? Ele chamava de carta de palha, baseado naquele texto lá de Paulo, que diz que a obra de Deus é feita com pedras preciosas, com madeira, com feno e com palha. Cada um vai fazendo com material, né? Que Deus dá, mas é lógico, às vezes as pessoas, Deus quer que faça com ouro, mas a pessoa vai lá e faz com palha. Então ele faz essa comparação, chamando a carta de Tiago de carta de palha, e isso trouxe na vivência da igreja uma certa confusão, né, a respeito de que se essa carta de Tiago realmente era válida, como sendo palavra de Deus. E aí a gente tem que entender, irmãos, o que estava acontecendo na época, para que Lutero falasse isso, tá? Lutero teve grandes embates a respeito da palavra de Deus, com pessoas que se levantaram para contrariar ele foi um reformador. E uma das pessoas que se levantou para contrariar ele foi um homem que usava a carta de Tiago para contrariar os ensinos de Lutero, porque a carta de Tiago tinha ênfase na prática. E Lutero, através do movimento que ele liderou, os ensinos de Lutero estavam baseados nos ensinos de Paulo, que tinham ênfase na justificação pela fé, que pegavam toda essa coisa de você fazer, né? Pegava toda essa dimensão das obras e tornava ela nula, no sentido de você entender como o homem é justificado. O homem é justificado através da fé, pela graça de Jesus Cristo. Não é pelas obras que ele pratica. E o que é que Lutero queria dizer chamando carta de palha? Ele não queria dizer que essa carta não era inspirada ou alguma coisa assim, como alguns que não estudam direito o assunto acabam chegando à conclusão. Entendeu? Mas ele queria dizer o seguinte, que essa carta de Tiago, ela não tinha tanta importância ou tanto valor como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e por aí afora. Porque realmente Tiago, ele é isolado dos outros escritores do Novo Testamento. Se você lê Tiago pensando no que Pedro escreveu, você acha que Tiago está contrariando Pedro. E muito mais Paulo. Quando você lê Tiago olhando o que Paulo escreveu, você acha que Tiago estava querendo contradizer o que Paulo falava. Mas existem todas essas questões aí que estão envolvidas. Por exemplo, provavelmente quando Tiago escreveu essa carta, Paulo não tinha escrito as dele ainda. Tiago foi um dos primeiros escritores, certo? Então jamais Tiago ia escrever algo querendo contrariar Paulo. Muito pelo contrário. O que é que Tiago queria? Que Tiago queria tratar de um assunto que dizia respeito à comunidade local dele. E que esse assunto ia servir para as outras comunidades que estavam em volta da igreja, que é chamado de dispersão, de diáspora. Certo? Você já ouviu falar da palavra diáspora? Quem já ouviu falar aí? Levanta a mão. Dispersão. Você lembra? Está aí, no versículo 1. Diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas. Na minha Bíblia está dispersas.
Na sua Bíblia assim está, que estão na dispersão, ou na diáspora. O que era dispersão, o que era diáspora? Era, amados irmãos, as igrejas que se espalharam quando houve aquela primeira perseguição à igreja de Jerusalém. Lembra que Pedro foi preso a primeira vez, quando Pedro foi preso, aquela coisa toda. Um dos Tiagos da Bíblia, não esse, um dos Tiagos foi morto, e começou aquela perseguição violenta contra a igreja. Muitos ali se dispersaram, se espalharam pelas cidades, pelas regiões, por ali, e ali os apóstolos e a igreja sempre estavam comunicando, estavam se importando com essas igrejas que estavam longe. Elas são chamadas de igrejas da dispersão, ou igrejas da diáspora. E Tiago, ele se tornou um dos principais pastores da igreja, lá na igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja, e era a igreja que tinha influência sobre todas essas outras. E ele escrevia, tentando ali, amados irmãos, influenciar aquelas igrejas através de lições de vida cristã prática. Amém? Então, qual é a grande questão aí, para você não esquecer? Paulo estava falando de uma coisa totalmente diferente. Paulo estava falando de como a fé verdadeira é adquirida pelo homem. Primeiro, porque Deus age. Segundo, porque o homem dá passos de fé. E quando o homem faz isso, aí ocorre a salvação. E não ocorre porque o homem é bom, porque ele é bonito, porque ele operou alguma obra. Ocorre porque Deus agiu e porque a graça de Deus se manifestou. Então a justificação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Tiago estava falando de outra coisa completamente diferente. Tiago estava dizendo assim: já que vocês têm fé, e ele estava falando para os crentes de Jerusalém que tinham falhas muito grandes na prática da fé, e já que vocês dizem que têm tanta fé, por que vocês não estão praticando a fé que vocês têm? E ele começa a mostrar todos os pontos que a fé deles estava sendo falhas. E aí, por que é que eu decidi trazer esse estudo de Tiago aqui para as nossas quintas-feiras? Porque quando você lê Tiago, parece que Tiago escreveu essa carta hoje para nós, né? As grandes pontos da vida cristã que nós temos tendência de falhar estão, muitas vezes, amados irmãos, se repetindo. E aí a gente aprende de maneira profunda aqui com os escritos de Tiago, que o Espírito Santo inspirou para trazer a igreja do Senhor, que serve para nós até os dias de hoje. Amém, queridos? Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante de saber aí, que Tiago é esse que escreveu essa carta? Foi o Tiago, irmão do Senhor. Amém? Ele não se identifica como um irmão de Jesus, mas quando você estuda o Novo Testamento, você entende que esse Tiago aqui que escreveu a carta foi o Tiago, irmão do Senhor. Tem pelo menos 5 Tiagos diferentes na Bíblia. Eu não vou conseguir aqui citar todos os 5, porque a gente levaria muito tempo, mas eu vou citar o texto que mostra que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Inclusive esse texto aqui, se você, nas quintas-feiras, se você quiser trazer caneta, lápis para você fazer anotações importantes, é interessante, né? Porque você vai usar isso depois. Esse texto aqui é aquele texto que você pode mostrar para aquele irmão católico que diz que Maria, né, foi virgem a vida toda, tá? Quando um católico diz assim que Maria ela foi imaculada, foi virgem até o nascimento de Jesus, eles estão certos, né? Eles estão certos, porque realmente Jesus foi concebido por graça do Espírito, ela não teve nenhum contato com o homem, né? Mas ali no próprio nascimento de Jesus, Maria já se tornou uma mulher, né, sem característica de virgindade ou de aquela coisa toda, porque o nascimento foi um nascimento natural. E depois ela teve a sua vida normal com seu esposo. Então abra aí Mateus capítulo 13, versículo 55. Abra aí, por favor. Tem muitos outros textos, mas eu vou usar só esse, porque a gente tem muita coisa para falar e o tempo, a gente sempre é pouco, né? Eu queria que a Aninha abrisse e lesse para nós aí, em voz alta, né? Mateus 13, 55. Leu 55 e 56. Aí você abre na sua Bíblia e lê na sua Bíblia do jeito que está aí, tá? Vai acompanhando, vai lendo, que esse é o processo de aprendizado. Não, é este o
Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Olha lá. Esse texto aí prova que Jesus teve irmãos. Ele estava pregando, de repente chama, alguém diz assim: o que é que esse rapaz aí que veio de Nazaré, ninguém dava nada por ele, o que é que ele está fazendo? Esse aí não é o filho de Maria? Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Né? Lembre-se que José era pai de criação, vamos dizer assim, né? Não se chama os irmãos dele fulano, 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 fulano. Chama todos os nomes dos irmãos aí. Só não fala o nome das irmãs porque na cultura da época o nome da mulher não era citado, né? Cultura machista que tinha mesmo. Mas até irmã, mulher, Jesus tinha. Está aí, o texto bíblico, né? Aí os católicos se apropriam de uma tendência ligada à tradição muito forte. Eles querem negar o que o texto bíblico fala claramente. Então está aí citando que Tiago era um dos irmãos do Senhor. Então lá no Concílio de Jerusalém esse Tiago aparece. Paulo cita lá em 1 Coríntios também Tiago, chamando Tiago o irmão do Senhor. Ele era respeitado, ele era bem cotado entre os apóstolos, entre o povo de Deus. E depois que Pedro, né, ele vai cumprindo sua missão de apostolado, Tiago assume no lugar de Pedro o pastorado, né, a liderança da igreja de Jerusalém, que era a igreja mais evidente, mais importante da época, pelo menos dos primeiros anos do cristianismo. Se tornou um grande líder, se tornou um homem extremamente respeitado. Outras coisas em geral que eu posso dizer sobre Tiago aqui, que ele já escreveu aos da diáspora, já falei. Ele está envolvido nessa relação toda em que as primeiras perseguições acontecem e ele está ali firme junto com a igreja, ele permanece em Jerusalém. E outra coisa geral para falar aqui é que Tiago combate os aristocratas judeus. O meio de salvação dos aristocratas era a fé, isto é, mera ortodoxia de crença, adesão superficial ao judaísmo, sem qualquer clara obediência prática. Então, tinha muito judeu rico, bem posicionado, tá? Dentro da igreja de Jerusalém, que se vangloriava de ser judeu, de ser salvo, de ser da fé, mas não praticavam a fé. E aí o fundamento primeiro de Tiago escrever, inspirado por Deus, é esse, né? Eu não posso ver esses irmãos fazendo isso e ficar calado. E tem vários aspectos nessa questão da conduta, né, de irmãos da igreja que Tiago bate firme com eles. Inclusive, né, essa postura mais firme de Tiago, confrontadora, né, a postura que não se corrompe de maneira alguma, que não teme, né, as consequências, levou à morte. Tiago foi um daqueles que foi assassinado, e não foi assassinado por qualquer coisa, foi assassinado provavelmente por questões religiosas, né? Foi feita uma conspiração para se matar Tiago. O historiador Joséfo diz que ele estava pregando em um lugar de destaque, né? Eles tinham os lugares de destaque de pregação, e alguém empurra ele daquele lugar, era um lugar alto, alguém empurra ele daquele lugar, e quando ele cai lá no meio da multidão, alguém vem com a espada e termina de fazer o trabalho, né? Mas ele ficou conhecido como sendo um dos homens mais piedosos da sua época. Ele era chamado de Tiago, joelho de camelo, de tanto que ele orava. Seus joelhos eram marcados, de tanto que ele permanecia em joelhos, de joelhos diante de Deus, seguindo o exemplo daquele que foi seu irmão, né? O seu meio-irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero falar aqui de algumas características que vai fazer você entender toda essa realidade da carta, tá? Só para você ter um pouquinho de ideia dessa questão da fé dos aristocratas, tipo uma parcela da sociedade da época de Tiago,
Porque eles eram mais ricos, eles eram mais abastados, eles tinham mais posses. É como se fosse a burguesia aqui no Brasil, né? Eles chamavam de burguesia, tá? Então veja aí no capítulo 2, dê uma olhadinha aí, vamos ver só os primeiros versículos para você ter uma ideia. Depois a gente vai citar esse versículo de novo. Veja o que é que Tiago diz aí para eles. Isso aqui é no culto deles, é na sinagoga, que era o lugar onde eles cultuavam ainda a Deus. Ele diz assim, ó: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Então entrou aí duas coisas que Tiago viu que estava errado na prática daquela igreja: o preconceito e a parcialidade. Você é da minha classe social, então eu trato você de um jeito. Chega alguém que é da classe social diferente, eu trato de outro jeito. Eles chegavam, irmão, depois a gente vai tratar tintim por tintim esse capítulo aqui, né? Capítulo 2. Eles chegavam a tratar os visitantes da igreja, aqueles que eram ricos, colocar em lugar de destaque, e aqueles que eram pobres, mandar sentar no chão. A Bíblia diz assim: senta onde tu quiseres, ou aqui ao estrado de nossos pés. Essa palavra ao estrado de nossos pés é no chão. O que é que eles estavam querendo dizer com isso? Nós não temos lugar para vocês, os pobres. Mas os ricos, o que é que acontecia? Eles colocavam em lugar de destaque, não é? Então isso incomodou o coração do apóstolo Tiago, não é? Que não andou com os apóstolos, mas foi chamado pelo próprio Paulo de apóstolo, como sendo enviado de Deus. Então a primeira coisa, a ênfase de Tiago é sempre sobre a obediência prática. Ele está falando sobre isso. Tiago não quer tratar de teologia, Tiago não quer tratar de justificação pela fé. Isso não ocupa a preocupação de Tiago. Ele quer falar de obediência prática às leis de Deus. Amém, queridos? Amém. E aqui entra já uma aplicação para a nossa vida, tá? Não adianta eu conhecer muito, não adianta eu achar que tenho muita fé, não adianta eu fazer parte da família da fé mais poderosa da cidade, não adianta a minha família ser toda crente, o meu pai ser isso, a minha mãe ser aquilo, o meu irmão ser aquilo outro, o histórico da minha família ser aquele outro, se eu não pratico, se eu não obedeço a palavra de Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus. A primeira lição que a gente tem geral da carta de Tiago é essa: eu preciso obedecer de maneira prática a palavra de Deus. E ele usa uma palavra assim extremamente confrontativa para trazer essa realidade à tona na vida dos irmãos. Está lá no capítulo 2, versículo 19. Confira comigo o que é que ele diz, para chamar a atenção dos irmãos com respeito a isso. Capítulo 2, versículo 19. Lê para nós, Isaías. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha, duro, né? Olha como é que ele foi, né? Olha como é que ele foi sério. Peraí, vocês estão dizendo que crê? Muito bem, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Mas crê igual a vocês, até os demônios crê. E eles não só crê não, eles se estremecem. Eles crê tanto que eles estremecem diante de Deus. De tanto que eles crêem. Porque como eles são seres espirituais, eles não podem não crer. Eles conhecem realmente quem é Deus. Agora vocês dizem que creem e vocês não praticam. Vocês estão se assemelhando, olha que coisa séria, irmãos. Vocês estão se assemelhando à espiritualidade de demônios. Porque a espiritualidade de demônios crê, conhece, mas não obedece. Então o grande desafio não é crer. O grande desafio da vida cristã é obedecer e praticar. Só se torna poderoso a nossa vida quando a gente pratica. Só se torna real na nossa vida aquilo que a gente crê quando a gente pratica. Amém, queridos? Amém. Quando a gente consegue praticar
aquilo que verdadeiramente a gente crê. O papel das obras não é ganhar a salvação. Nunca foi. E infelizmente a gente ainda tem dentro da igreja muita gente achando que ganha salvação ou que ganha algum recurso com Deus através da obra, mas não é. E não foi isso que Tiago ensinou. O papel das obras não é ganhar a salvação, mas é evidenciá-las. Não é conseguir a salvação, mas é prová-las. Porque se eu sou salvo, eu faço obras. Entende? É impossível um salvo que crê no Senhor, que adora ao Senhor, que confia no Senhor, não fazer nada com respeito à fé que ele tem. Essa fé, diz Tiago, é morta. Daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa também, e depois a gente vai dar ênfase nesse capítulo que fala sobre a fé viva e a fé morta. Então tem muita fé morta dentro da igreja. Eu creio, mais uma vez, a tendência de nós sermos igreja baseados em momentos específicos de adoração. Então a gente vem na igreja, tem um bom ministro de louvor cantando aleluia, a gente acha bom e canta aleluia também, tem um bom pregador pregando muito bonito, a gente acha bom e diz amém, mas eu quero ver lá fora na hora de praticar esse negócio. Esse é o nosso grande desafio. E é isso que incomodou Tiago. E antes de incomodar Tiago, incomodou o Espírito de Deus, para que inspirasse Tiago a escrever essas coisas, e continua pelo Espírito Santo nos incomodando até hoje, para que a gente acerte, amados irmãos, a obediência prática naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Nos ensinou. Obedecer de maneira prática toda a lei de Deus, a lei régia, a lei maravilhosa do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Em segundo lugar, a confiança de Tiago no ensino de Jesus é tremenda nessa carta, irmãos. A confiança de Tiago no ensino de Jesus é tremenda. Tiago cita, eu já falei, várias partes do Sermão do Monte. Tiago cita várias partes da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E uma coisa interessante aqui da gente aprender aqui é o seguinte: olha como as coisas de Deus são importantes, né? Como Deus age, o agir de Deus. Voltando ainda para o contexto, alguém diz assim, mas a Bíblia diz que os irmãos do Senhor não acreditavam nele. Como é que Tiago escreveu essa carta aí? Como é que Tiago era o líder da igreja? Isso aqui era uma das primeiras igrejas, como é que foi isso? E aí, amados irmãos, a gente vê como Deus agiu de maneira poderosa, porque a carta de Tiago nos dá uma prova disso, de como a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus foi poderosa. Porque depois que aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus, toda a sua família se rendeu. Antes de Jesus ir até a cruz, eles ainda duvidavam, eles ainda questionavam, eles ainda tinham dúvidas, mas depois que Jesus morre e ressuscita, amados irmãos, essa família é impactada pelo poder de Deus e se torna realmente uma das principais famílias de liderança, de adoração, agora servindo e adorando aquele que era apenas um irmão dentro das suas casas, mas eles entenderam que foi enviado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Jesus age. E aí não está na Bíblia, é literatura chamada apócrifa, tá? Mas uma coisa que você vai entender aqui na escola da Bíblia, você olha na Bíblia católica, aí, desculpa, você tem lá 7 livros a mais, né? Se não me engano é 7 livros a mais, ou é 14 livros, não estou lembrado agora. 7, né? 7 livros a mais na Bíblia católica do que na nossa Bíblia. Aqueles livros são chamados livros apócrifos. São livros que têm um conteúdo histórico muito proveitoso. Eles não são inspirados, eles não são palavras de Deus. A própria Igreja Católica reconhece isso, mas eles têm um conteúdo histórico relevante. É diferente dos livros chamados pseudepígrafos, que são livros antigos também, que dizem que estão falando de Jesus, de Deus ou alguma coisa assim,
mas eles são pseudo, que quer dizer falsos. Então, quando você estuda bibliologia, você entende tudo isso aí, né? Então, tem alguns livros que são apócrifos, que são históricos, que dizem o seguinte. O próprio Flávio José, que era um historiador, ele fala disso também. Ele diz o seguinte, que até antes de Jesus morrer, Tiago tinha suas reservas, mas quando Jesus morre, Isaías, que ressuscita, aqueles 40 dias que Jesus passa na terra, visitando os seus discípulos e, né, fazendo os últimos trabalhos ali, de inspiração àqueles que iam continuar o Evangelho, Tiago é uma das primeiras pessoas que Jesus visita. E agora, como Tiago era irmão, viu Jesus na cruz, viu Jesus morrer, viu Jesus ser sepultado, viu toda a história, viu toda a perspectiva, viu todo o trabalho de Deus, e agora viu Jesus ressurreto dentro de si, né? A sua vida é completamente rendida diante de Deus. E ele se torna o grande Tiago, joelho de camelo, servindo a Deus, né? E fazendo esse trabalho maravilhoso que ele fez. Judas também, que nós temos na Bíblia, foi um dos irmãos do Senhor. Mesma história, né? Foi impactado pelo Senhor após a sua ressurreição. Então, queridos, Jesus está impregnado em Tiago. De todas as formas, tanto porque ele cresceu com aquela pessoa que era diferente em tudo, tanto quanto ele foi impactado pelo poder da ressurreição. Amém? Amém. Pastor, e prova disso é no capítulo 1, versículo 1, que ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso. É um sinal da conversão dele. Só aqui dá uma pregação. Só esse primeiro versículo, sabe por quê? Porque primeiro, ele declara que é servo. A palavra servo aí no original grego é doulos, que quando a gente vai traduzir, aí se traduz por servo. Mas se for buscar lá no original mesmo, doulos é servo escravo, não é só servo de você servir assim como, não é escravo. Então pode olhar para o texto aí e traduzir. No original é assim, ó, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus. Olha como é forte, não é? E aí a Bíblia, isso é uma doutrina bíblica, é uma doutrina de conotação bíblica. Porque quando você vai estudar toda a doutrina, você entende que o ser humano ou ele é escravo de Deus, ou ele é escravo do pecado. Ou ele é escravo de Jesus, ou ele é escravo de alguma coisa que tem no mundo que escraviza ele. Não tem para onde correr. Ah, mas eu não sou envolvido com nenhuma religião e nada, mas tem alguma coisa que te escraviza. Tem alguma coisa que te escraviza. Seja no âmbito familiar, seja em âmbito financeiro, seja em qualquer âmbito. Você liga a tua vida àquela coisa e ela se torna o teu ser. Você se torna escravo dela. É por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que abandonar todos esses ídolos, né, que se levantam na nossa vida secular, e a gente se tornar escravo agora do Senhor. Aleluia. E esse Senhor é tão maravilhoso que Ele nos chama, né, a um relacionamento tão poderoso com Ele, que Ele transforma a gente de escravo a amigos. Aleluia. Isso é poderoso. Mas a primeira postura nossa deve ser de escravo. Outra coisa interessante aqui para a gente aprender nesse versículo que você citou, Fernando, é que Tiago podia dizer assim: eu sou o irmão de Jesus, viu? Me respeita. O que vocês estão brincando aí de ser crente aí dentro da igreja? Quem está falando com vocês é o irmão do Senhor, rapaz. Tem raiz aqui no sangue, ó. Está pensando o quê? Mas em momento nenhum ele usa essa esfera nepotista, essa esfera coronelista que a gente gosta de usar aqui no Brasil. Entendeu? Porque eu sou irmão de fulano, porque eu sou filho de ciclano, porque eu sou pai de não sei quem, então eu vou fazer, eu tenho autoridade. Não, ele se coloca como servo de todos. Amém, irmãos? Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Mais alguma dúvida, perguntas? Então vamos lá. O terceiro ponto aí, de maneira geral, né, para a gente entender a carta de Tiago,
é o senso de harmonia que ele tem entre a lei e o Evangelho. Mais uma vez, Tiago cita muito o Antigo Testamento, Tiago cita muito os ensinos de Jesus, Tiago considera o poder do Evangelho em tudo aquilo que ele fala com respeito à fé prática. Por quê? Porque o Evangelho, os ensinos do Senhor, a própria lei, tudo visa a um fim prático, tudo visa a gente praticar, tudo visa a que nós como crentes venhamos a fazer aquilo que Deus ensina a gente a fazer. Então a gente aprende, tá? A gente se apropria, a gente se torna aquilo que a gente aprende e aí a gente faz. Tá? Os 3 pontos, né, do processo de ensino e aprendizado que se aplica em qualquer escola, seja ela escola humana, secular, seja ela escola religiosa, seja ela escola bíblica com as coisas de Deus, é conhecer, ser e fazer. Amém? Um dos seminários que eu estudei, a filosofia deles era essa, estava lá na parede do seminário: conhecer, ser, fazer. Tem gente hoje quebrando, até em seminário, quebrando a dinâmica. Você não conhece, você não é, mas você quer fazer. Aí vai dar errado. Porque primeiro você tem que conhecer, você tem que, através do conhecimento, você ser, e aí você recebe graça de Deus para fazer. Ou você faz com graça, você faz com liberdade verdadeira, você faz com os propósitos reais daquilo que se deve fazer. Amém, queridos? Amém. Então, o senso de harmonia entre a lei e o Evangelho é tremendo nessa carta, irmãos. Queria que Isaías lesse capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Irmã Maria Helena abre Levítico 19, 18. Irmão João Batista abre Marcos 12, 31. Vamos ver, esses textos aí já dão uma visão geral aí dessa harmonia. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Isso. No texto de Isaías está a lei real. E em alguns textos de vocês ali está a lei régia. No meu aqui está a lei do reino. Qual é a lei do reino aí? Nesse texto, Isaías? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha lá. Certo? Onde é que se encontra essa lei de maneira mais abrangente nas Escrituras? Onde é que ela apareceu primeiro nas Escrituras? Leia aí, irmã Mariana, Levítico 19, 18. 19, 18. Levítico 19, 18. Depois o irmão João Batista vai ler Marcos 12, 31. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Veja lá em Levítico, no começo da lei, Deus dando essa lei, que Tiago chama de lei do reino, é a lei do reino de Deus. Ele não inventou isso naquele momento. Isso foi estabelecido por Deus desde lá do início. Isso é estabelecido por Deus em todo o Novo Testamento, que é as bases da nossa igreja, que a gente vem ensinando aqui para os irmãos, no DNA. Amar ao próximo, amar a Deus e servir ao mundo. A visão da igreja, né? Então essa lei do reino é a lei que envolve o Evangelho, é a lei que envolve os princípios que Deus estabeleceu lá no início. Vamos ver também Marcos 12, 31, irmão João Batista. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior do que estes. Olha lá. O anterior, né, foi amar a Deus, né? E aí o que o João Batista leu, amarás o teu próximo, também confirmando essa lei do reino, essa lei régia, essa lei que envolve o reino de Deus. Mas os amados irmãos da igreja de Jerusalém, da época de Tiago, estavam esquecendo isso. Estavam esquecendo a lei do reino, a lei do amor ao próximo. Amém, irmãos? Amém. Então, qual é a aplicação disso para a nossa vida até aqui? A aplicação é que, por mais que a gente tenha dons, capacidades, serviços, por mais que a gente tenha estrutura, meios de glorificar a Deus através de cultos inspiradores, e é isso que a gente quer cultos inspiradores. Se a gente não ultrapassar essa realidade, além das 4 paredes da igreja, e alcançar o próximo de verdade, a gente não vai estar cumprindo a lei do reino. A gente não vai estar cumprindo a lei régia. E se a gente não viver essa realidade da maneira que a lei, essa lei do Evangelho e essa lei do amor ensina a gente a viver como comunidade cristã, também a gente não vai estar cumprindo a lei do reino. E aí tinha líderes na igreja que não estavam cumprindo. Ele vai falar, a partir do capítulo 3, o culto deles não estava cumprindo, porque o culto deles fazia acepção de pessoas, não estava cumprindo. Eu não estou falando aqui em ordem de culto, em características de culto, não, tudo isso tem que ser observado, entendeu? É diferente. Uma vez teve um bêbado lá em Curitiba que entrou na igreja, fazendo barulho na igreja. Eu fui lá nele, nessa época nós tínhamos poucos diáconos na igreja, e aí culto de meio de semana, os diáconos não tinham chegado, estava só eu de obreiro. E aí eu desci do púlpito, fui lá e conversei com ele e disse: meu querido, você não pode fazer barulho na igreja desse jeito, todo mundo está respeitando aqui o culto, certo? Então eu queria que você respeitasse também. E aí voltei para o púlpito, daqui a pouco ele de novo, né? O pessoal cantava, batia a palma. Quando todo mundo parava de bater palma, ele começava a bater palma. Quando todo mundo parava de cantar, ele começava a cantar. Claramente atrapalhando o culto, né? E quando foi na terceira vez que eu fui falar com ele, eu olhei bem no olho dele assim e disse: eu só vou falar mais essa vez. Se você fizer de novo, você vai se arrepender. Porque você está atrapalhando o culto que o povo aqui está oferecendo a Deus. Você não está sendo sincero, você não está sendo uma pessoa certa. Eu só vou lhe avisar essa vez. E aí saí e sentei no púlpito. E aí eu fiquei pensando, se ele fizer de novo, fazer o quê, pelo amor de Deus, né? Mas falei ali sério com ele. Aí ele se levantou e saiu. Foi embora, não quis mais ficar no culto, né? Não é isso, entendeu? Agora, qualquer pessoa sincera, seja que ele esteja bêbado, seja que ele... Um dia desse chegou um com um facão nas costas aqui, que meu coração gelou, quase que eu caio aqui. O cara chegou com um facão, parecia uma espada nas costas, sentou ali, o Isaías do lado e eu aqui, eu digo: pronto. Eu acho que o Isaías consegue segurar ele com o facão e tudo. Fiquei esperto aqui, né? Mas eu não podia dizer assim: meu amigo, você está com um facão nas costas, vai embora. Porque ele não fez nada, né? Ele não esboçou nenhuma. Ele só chegou e sentou. Entendeu? Só chegou e sentou. É por isso que diácono, diaconisa, obreiro da igreja tem que estar esperto, irmão. Tem que estar esperto, né? Se ele esboçasse alguma coisa, a gente ia ter que agir. Mas ele chegou bem, queria ouvir, ouviu a palavra até o fim, tudo. Nós não podemos, mas irmão, tratar ele de maneira diferente, não é? No final fui lá, conversei com ele, orei com ele, certo? Então, isso é a dimensão do nosso culto. Isso é a dimensão da nossa realidade. Mas não era assim que acontecia naquela época. Em quarto lugar, Tiago também mostra o senso do perigo das riquezas. É muito forte, é poderoso, é tremendo, é extremamente profundo o que Tiago fala sobre a questão do amor às riquezas, dos ricos da época, porque na igreja lá tinha muito rico. É muito forte, irmãos. Primeiro ele fala sobre a instabilidade da riqueza, que a riqueza é instável. Veja aí no capítulo 1, acompanhe comigo, capítulo 1, do versículo 9 em diante, olha o que ele diz aí, ó. Contudo, ó irmão, ou melhor, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez. Olha só,
O que é que Tiago fala? Deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Ou seja, você um dia vai deixar de existir. E vai ser rápido. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Ele já fala que é instável. Não confie nessas riquezas que você tem, porque logo passará. Segunda coisa que ele fala para os ricos é que eles não discriminam, colocavam a vontade de Deus fora dos planos deles. Eles achavam que os negócios deles eram tão importantes, tão poderosos, que aquilo ali valia mais do que a própria vontade de Deus. Veja no capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Queria que a Solange lesse para nós. A própria projetos humanos. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em todas as presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que saber fazer o bem como não faz, comete pecado. Viu aí? Os homens faziam seus planos, não consideravam Deus por conta das suas grandes riquezas, e Tiago diz assim: vocês não sabem o que estão fazendo. Fazer hoje e amanhã, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos hoje e amanhã. Fazer isso é fazer planos e projetos sem considerar Deus, a pessoa de Deus. E por último, nesse senso aí de perigo da riqueza, Tiago mostra um grande perigo que proprietários de terra e patrões tinham quando eles exploravam impiedosamente os trabalhadores. Gente, isso aqui não é de patrão ser um pouquinho ruim, patrão ser ignorante, não. É explorar impiedosamente. Eu não sei se você já teve a frustração de ter um patrão crente e você olhar para o cara assim e dizer: eu não acredito que esse camarada é crente, por conta do comportamento dele como patrão. Eu trabalhei numa loja evangélica de João Pessoa, muito famosa no Nordeste, e o patrão dessa loja, o nome da loja era o nome dele, né? Ele era um cantor evangélico muito famoso em Pernambuco. Ele tinha uma rede de lojas em Pernambuco e ele abriu uma loja em João Pessoa. E eu trabalhava nessa loja. E Isaías, sem mentira nenhuma, eu trabalhei 3 anos nessa loja. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ele ia lá visitar a loja. Ele nunca dirigiu uma palavra a um funcionário da loja. Ele entrava, saía rondando a loja, olhando, como se fosse um cliente qualquer. Depois ele ia tratar as coisas com o gerente, tratava. Depois ele ia embora. 3 anos. Ele nunca dirigiu uma palavra para nós que éramos funcionários. Eu dizia assim: que tipo de crente é esse cidadão? Agora aqui em Tiago o negócio era pior, porque aqui em Tiago os patrões exploravam impiedosamente seus trabalhadores. Não era só questão de comportamento, porque apesar desse cidadão que era meu patrão, ele ser assim, ele pagava o nosso salário, né? Mas aqui o que o texto está dizendo é que os patrões exploravam com impiedade. Capítulo 5, olhe aí na sua Bíblia, capítulo 5, o que ele está dizendo aí a partir do começo. Baiano, você pode ler para nós? Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós.
estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tende juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores, recolheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E vestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo. E ele não vos ofereceu resistência alguma. Entendeu? Viu aí? O salário dos trabalhadores clama diante de Deus. Olha que coisa interessante. O salário clama diante de Deus. E, agora imagine a turma rica da igreja, Tiago pregando isso. Imagine a igreja hoje, moderna. Por aí você vê se a gente está perto do evangelho ou se a gente está longe. Quando os pastores têm aqueles membros ricos dentro da igreja, né? Que o pastor sabe que o cara não está sendo honesto lá no trabalho deles. O pastor tem coragem de chegar e fazer uma confrontação dessa? Deveria ter, né? Tiago fez. Tiago fez. Disse assim: haverá repentina desgraça sobre vocês, se vocês não se arrependerem. Olha só. Duro, né? Forte. Mas Tiago foi lá e falou. Então, o senso de perigo em um país capitalista como a gente tem, certo? De maneira razoável. Agora, a riqueza não é para todo mundo. E a teologia da prosperidade prega que todo crente tem que ser rico. Todo crente tem que ser próspero no ponto de vista financeiro. Né? Então, Jesus não era crente, irmão. Jesus viveu de oferta. Jesus viveu literalmente pela fé no seu ministério. Paulo também, né? Também. Todos os apóstolos. Não tinha esse negócio de apóstolo rico, de discípulo rico. Isso é um negócio, isso é um fruto de países capitalistas. Crente rico, igreja rica, isso nunca existiu, irmãos. Né? Igreja com coisa de ouro, com banco bonito, com prédios suntuosos. Isso é fruto de uma sociedade capitalista que nós temos. Isso é um cristianismo pagão. Entendeu? Porque o cristianismo raiz verdadeiro não tem nada disso. Eu não estou dizendo que isso aí, só pelo fato de existir, é pecaminoso. Não. Se a gente souber usar da maneira correta para a glória de Deus, amém. Mas a partir do momento em que isso toma o primeiro lugar, ou evidência nas nossas vidas e na vida como a igreja em geral, né? Aí a gente peca.